Fala, minha gente, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no nosso canal e antes de mais nada, eu peço logo de cara para todo mundo sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo sem moderação, ativar o bendito sininho para receber as notificações do nosso canal e, claro, se inscreverem para ficarem por dentro dos próximos vídeos que a gente vai estar produzindo e trazendo aqui para vocês. E hoje a gente vai receber um convidado que é polêmico, mais uma figura que eu acompanho de perto, respeito muito e tenho na mais alta conta. Mas antes da gente, de fato, dar o pontapé inicial, eu preciso agradecer a um dos meus parceiros aqui do nosso canal. Eu estou falando do Clube Ludovico, um clube de assinatura de livros para os verdadeiros amantes da liberdade. São títulos exclusivos, capas fantásticas e tudo isso a um preço acessível. Utilizem o meu cupom André10 e façam parte agora do Clube Ludovico, vocês não vão se arrepender. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta. O nosso convidado de hoje é multifacetado. Ele é instrutor, produtor e músico profissional, mas o seu canal no YouTube conta com mais de 3 milhões de inscritos e mais de 660 milhões de visualizações, que colocaram ele no olho do furacão. Um canal que fala sobre música, filosofia, economia, teologia e, a partir de 2015, sobre política também. E foi a partir daí onde ele começou a cultivar uma grande legião de fãs e milhares de alunos para os seus cursos. Um tipo de liberal conservador que não conserva políticos de estimação, não tem medo de dizer o que pensa e aparentemente não se importa com a opinião dos outros. Com vocês, o controverso e corajoso Nando Moura. Fala, minha gente, de volta para mais uma entrevista aqui no nosso canal. Não é que o homem veio, ninguém mais, ninguém menos que um cara que eu carrego na mais alta estima e considero um companheiro de trincheira, Nando Moura. Nando, fala, Marinho. Você tá prazerzaço. muito engomado para falar comigo, cara. Que porra é essa? Cada um com seu estilo, mas acaba que a gente tá na mesma luta, né, cara? Pois é, Marinho. Em grande parte. E vou te falar, irmão, sem rasgar seda, mas eu faço questão de deixar isso claro aqui, até como testemunho pessoal aqui, irmão, que você foi uma pessoa importantíssima em não só me acordar, como várias outras pessoas que ainda estavam intoxicadas em algum grau ou ainda depositavam algum grau de esperança que esse governo poderia prosperar de alguma forma e honrar os compromissos de campanha naquela campanha de 18 que a gente teve um elo tão intenso, né? Tá muita gente dormindo ainda, Marinho. Tem muita gente dormindo. Tá inacreditável. Então, assim, quando esse cara foi eleito, né, nós esperávamos que o povo tivesse acordado para finalmente cobrar político. Afinal, nós saímos de 16 anos de PT, depois mais 2 de Temer, onde o pessoal tinha que chegar e falar assim, meu irmão, tá na hora da gente cobrar político para fazer a coisa certa. Perfeito. Naquele momento da lava-toga, onde os caras começaram a falar, não é bem assim, aqui tem que ter harmonia entre os poderes, e os caras caíram na mesma esparrela depois do dia 7, de novo. Porra, esse povo é retardado, mano. Esse povo brasileiro é o quê? O que essa merda desse povo merece? É o povo imbecil, porra. É frustrante demais, cara. E eu tô encampando e até acho que o fato que a gente está na mesma linha nesse sentido, acho que você até concede a mim. Eu tô fazendo coro à tua campanha de pelo menos acorde um só que ainda tá enfeitiçado com essa porra mesmo. Um único gado, sabe? E dá para fazer. Dá. E dá para fazer, sabe? Você não precisa, é claro, criar confusão com a sua mãe, com o seu pai, acho que os laços familiares estão acima de qualquer coisa. Mas você chega aí e joga uma verdade. Olha aqui, o gol simples chegou a 89 mil reais. O que você acha disso, pai? O pai que é gado, né? Não, o presidente não tem nada a ver com isso. Mas você não acha, pai, que ele fazer essas arruaças aí toda semana, isso não interfere nos investidores? Não tem. Aí vai. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, em um momento, cara, a verdade ela é inexorável. A verdade é inexorável. Não interessa o quanto você tente escamotear, o quanto você tente colocar barreiras por cima, a verdade é inexorável. Ela vai aparecer, ela vai cair na conta do brasileiro mais cedo ou mais tarde. Então, assim, o resultado da incompetência, o resultado da falha do governo Bolsonaro, ele está expresso no seu ônibus,
na sua compra de mercado, dia a dia. na sua gasolina, tal. Então, quanto mais você demorar para acordar, enquanto mais você demorar para cobrar o político de fazer aquilo que é certo, meu irmão, aí não tem jeito. E a corrupção está voltando e o Centrão cada vez mais se apoderando das coisas. Hoje saiu a notícia de que foram 241 milhões de reais queimados em insumos de teste para diabetes, vacinas, teste anti-Covid, teste para hepatite, eu sei lá o que, tudo, 241 milhões, cara. E o povo não acorda. Se fosse o Haddad fazendo isso, tava todo mundo com tocha no meio da rua, cara. Eu vou te falar, essa para mim foi o melhor momento do teu discurso, porque escancara, né, o duplo padrão, a hipocrisia, o grau ainda de comprometimento com esse desgoverno que... O discurso que eu fiz lá no dia 12, certo? No dia 12. No dia 12. Então, essa comparação é matadora, cara. Então, basta você falar assim, se o Haddad estivesse fazendo isso, e aí esses idiotas falam assim, o dia 12, fiasco, fracasso, tal, não sei o que. Tu viu o Zé Trovão? Desculpa, seu presidente, desculpa, meu presidente, eu sei, tem que ter harmonia entre os poderes. Porque não sei... eles, né? Você viu, sabe? E o que nós queríamos? Nós queríamos mudar o Supremo Tribunal Federal através das leis constitucionais. Sim. E qual é a maneira que você faz isso? Qual é o caminho? Através de uma CPI onde o presidente da Câmara é obrigado... Dentro das 4 linhas. Obrigado a colocar. Faz a voz não, só vou descer o cacete vou descer o cacete em você, hein? Vou lhe descer o cacete. Olha que vem. Você vai ter então, assim, grande confronto Nando e Bolsonaro, o reencontro. André, agora eu vou falar aqui. Conheci o André da seguinte maneira, cara. Ele fazendo aquela imitação maravilhosa que do Bolsonaro na cama com o Trump. Puta merda, aquilo foi perfeito. Eu falei, mano, Brau, quem é esse maluco? Eu nunca vi um cara imitar assim de um jeito tão perfeito. Tava até pouco tempo junto com o Vampirão e a Camarilla dos vampiros lá fazendo imitação. Os caras até falaram, esse André está com um plano globalista do poder, o cacete tá fazendo... Illuminati junto. Porra, teu pai é da alta esfera, meu. Tu vai jantar onde? Com o Zé do Posto agora? Então, é da alta esfera, porra. Mas eu vou pegar um tema aí que você trouxe, cara, que ficou um ponto sem nó, e é uma coisa que eu queria muito ouvir a tua opinião, porque talvez, de novo, a gente está irmanado no mesmo propósito, a gente enxerga através da mesma lente essa cagada toda. Certo. Mas talvez a gente tenha estilos diferentes. Sim, você é engomado, eu sou com o pé na porta. É por aí. Mas também eu não me furto de travar o combate do... Não, eu vi, cara. Porra, aquele negócio, tapa na orelha lá do Gaduche. O Gaduche, pô. É o Gadriles, o Gaduche e o Gadola. Puta que pariu, nós estamos fodidos. Mas, cara, então, eu tenho tomado um certo cuidado. Você pode achar que é coisa de marica, mas eu lembro com muito medo, cara, do caso da Hillary Clinton se referindo aos apoiadores do Trump como os deploráveis, que eles não têm redenção, que são pessoas que vão ao Walmart e fedem, são pessoas simples e por isso tinham um desdém snob das elites. E aí eu fico sempre meio receoso de tentar taxar as pessoas só como gado. Eles têm um comportamento de rebanho, obediência servil ao comandante, o Bolsonaro. Mas, porra, eu fico tentando entender ao que você atribui, vamos fazer uma análise sociológica aqui agora, ao que você atribui o apoio ainda expressivo que o cara tem? Então, cara, quando eu fui no dia 7, fomos eu e o Arthur lá, dois doidos, pronto para levar Bateu 1 milhão já. Oi? Tá para bater 1 milhão, vai bater. O vídeo... eu acho que se você somar os 3 vídeos, já deve dar uns 2 milhões de visualizações, né? Que a gente acabou fazendo a respeito. Quanto tempo isso acontecia, cara? Né? Pois é. YouTube desgraçado. O YouTube é complicado. Mas assim, o que eu vi, cara? Eu vi que as pessoas elas não têm um raciocínio amplo sobre política, elas não conseguem compreender muito isso. A visão do brasileiro é uma visão meio que messiânica do presidente. Sempre foi com Lula, pai dos pobres, depois Dilma, a apóstola do Lula, aí o Temer, o bandidão, tal. E você vê que o Temer, o pessoal viu lá, o gangster do Temer tal, foi o cara que ninguém gostava e foi a época que o Brasil conseguiu prosperar um pouquinho, porque político só presta dessa forma, quando ninguém gosta dele. É isso aí. Porque aí ele faz o que tem que fazer. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Político só presta assim, só para levar porrada. Se um dia você for político, pode ter certeza que eu vou lhe descer o cacete, mas loucamente. Matou fora. Bom, enfim. Agora, quando eu comecei a perguntar a galera lá na rua,
você via que o povo não sabia, mano, o que é STF, quem que é Cássio Nunes, quem que é Arthur Lira, tal, etc. Qualquer meandro político, eles não sabem o que é. E aí eles absorvem as bobagens, as mentiras, as canalices que são disseminadas nos grupos de WhatsApp pelo Carlos Bolsonaro e seus cupinchas desgraçados, e eles se acham, eles são empoderados de um conhecimento, que é um conhecimento falso, de algo que ninguém sabe. Ah, mas eu sei disso daqui, você tá vendo? Essa vacina aqui dos globalistas. Não tava lá o cara doidão falando que os globalistas estão querendo roubar as areias monazídicas de Guarapari, um negócio doido, cara. E aí depois o cara me conhece lá, você tem Mustang? Ah, eu ando embora. Não, mas enfim. Cara, o que eu vi? Quando eu saí do dia 7, eu saí com um pouco de pena das pessoas, sabe, cara? O pior pra mim foi os caminhoneiros lá achando que o estado de sítio estava decretado. Não, então você fica com pena. Só que também, cara, eu não posso me furtar de sentir raiva, porque as pessoas, elas vêm no meu canal, elas não vêm pra falar, ó, Nando, me explica isso aí melhor. Não, pra falar seu canalha, vendido, vagabundo. Então, assim, se você vira o meu discurso em 2014... Meu discurso em 2014 é um discurso de tentar fazer com que as pessoas entendam. Olha, cara, olha o que está acontecendo. Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui não está certo, tal, tal. 2020 já começou a ficar diferente. 2021 é eu completamente puto. Então, assim, eu até estava tentando maneirar nos palavrões, entendeu? Eu sempre vivi nos backstage do rock and roll e tudo mais, falando com roqueiro e tal. Esse é o palavreado de roqueiro. Agora, eu tava tentando maneirar, só que é tanta canalice, cara, que eu não contenho dentro de mim. Então, por um lado eu tenho pena desses caras, mas eu tenho raiva também, porque aqueles que são mais instruídos, eles fazem questão de deixar as pessoas menos instruídas cada vez mais abobadas, entendeu? Mas aí que tá, as pessoas realmente desdenham do Bolsonaro como se ele fosse um bronco, burro, e é em grande parte. Mas acaba que o cara que chega lá, ele tem algum grau de maquiavelismo que norteia ali a atuação dele. Você acha que... Eu sou da seguinte tese, quero ver o que você acha. O Bolsonaro, ali nos idos de 2014, quando ele estava fazendo campanha na praia de Copacabana para ser vice do Aécio, que fique claro, você lembra bem disso, a sensação é como se ele tivesse notado que o brasileiro médio é majoritariamente conservador, cristão, a favor de uma família sólida. Sabe quem foi que deu o toque para ele? Foi tu? Fui eu. Depois daquela primeira entrevista, quando eu cheguei e perguntei para ele, o que significa Deus na sua vida? Isso aí tem que ver que tem que ter uma norma, né? Não sei o que lá tal. E a resposta foi muito horrível. Eu achei ruim. Quando terminou a entrevista é muito zoada, a câmera é ruim e tudo mais. Quando terminou a entrevista, eu falei, olha, você tem que entender, ele tinha 10 mil seguidores, ele era o palhaço do Super Pop. Sim. Eu fui o primeiro cara que cheguei e falei assim, olha, talvez esse cara, ele é burro, ele é um cretino, ele é um merda, mas talvez esse cara defenda as mesmas coisas que a gente defende. E depois daquela entrevista, calma aí, Marinho. Claro. Depois daquela entrevista, eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tem que entender que você está num país majoritariamente cristão, que os nossos valores são esses, tal, etc. Tá certo. E aí, Eduardo, tô começando a ler um livro aqui, um livrinho aqui do Olavo, tal, não sei o que lá. Falei, tem esse daqui e tal, que eu acho que é interessante. Agora, o seu pai, ele tem que... não basta só ele falar a respeito de religião, ele tem que encarnar o sentimento do povo, né? E aí ele foi nessa daí, cara. Sabe que eu fui até... Você sabe até imitar melhor, mas muito melhor. Sabe que eu fui casado aí pelo Malafaia. Eu falei, mas não é só isso, eu não estou falando disso, eu não estou falando de Malafaia que você casou com a Michelle com o Malafaia. Eu estou falando de que o povo brasileiro tem a necessidade de que uma pessoa, um político, resgate os valores do cristianismo. Aí que tá. Mas aí ele notou essa predisposição. A sensação é como se tivesse uma nota de R$1.000 no chão e foi o único que viu e pegou. É isso, o desgraçado é isso. E aí é uma coisa meio neo-integralista. Você lembra do movimento dos anos 30, Plínio Salgado? O lema era Deus, Pátria e Família. Mesma coisa na mão. Você acha que é esse apelo a símbolos, hinos e algo que toca na natureza humana que é o que faz com que seja de fácil absorção e que as pessoas possam se identificar, o brasileiro médio, esses desavisados da Paulista? Sim, é sempre fácil. Isso é fácil absorção. Não tem porque aí isso é de fácil absorção. Só que, veja, é um negócio um pouco mais complexo do que isso. É um pouco mais complexo do que isso, porque você precisa analisar também a maneira como isso foi se degradando. Isso foi se degradando. Pátria,
família, etc. Isso são coisas boas. Deus, coisa boa. Religião são coisas boas, são conceitos. Agora você tem que ver como ele usa isso como moeda política de uma maneira perversa. De uma maneira perversa não só para se esconder por trás das coisas, né, dos malfeitos que ele faz, mas de uma maneira, cara, a perverter também a própria noção da fé que as pessoas têm. Porque foi criado por trás dele, tem até um livro do Iago Martins chamado A Religião do Bolsonarismo. Esse livro é muito bom. Foi dada a ele, quando ele escapou lá da facada, uma aura messiânica. Isso. E eu realmente acredito que, de fato, ele como Saul lá, foi um cara que foi levado às altas esferas. Muita gente, cara, de coração aberto, a tua família mesmo, você mesmo, confiou no cara, para chegar lá e fazer pelo menos o mínimo de decência, cara. Um mínimo, não é muito não. Não é muito não. Nessa pandemia, cara, ele tava com a faca e o queijo na mão para ser um herói nacional. Para ser um herói. O primeiro país onde foi ofertada as vacinas foi o Brasil. Que chegaram e falaram, olha, nós temos aqui as doses da Pfizer, vocês como um país continental e que tem a maior rede de vacinação, talvez do mundo, a mais avançada do mundo, então nós temos essa vacina para oferecer, o cara vai e recusa, cara. Então, olha só, eu lembro que quando a gente estava lá comendo a famosa pizza lá em casa... A famosa pizza. Qual era o sabor, inclusive? A gente pediu, foi umas 7 pizzas, porque foi com segurança, com todo mundo lá, então tinha tudo que tinha. Tudo. E aí eu falei, olha pessoal, antes da gente comer, vamos fazer uma oração. Aí tava todo mundo de mão dada para dar a oração, né? E o Júnior, que era o cinegrafista, que era o cara que ia filmar a nossa entrevista, né? Ele tinha ido no banheiro, né? E eu tava segurando a mão dos caras assim. Tem que ficar segurando a mão aqui? Se tiver que segurar a mão, essa coisa de viado, tá ok? Então assim, ele não entende, cara, qual é a própria reverência ao Criador. Ele não entende isso, cara. Não entende, né? Para ele, cara, o Criador, para ele, a força máxima do universo, ao qual eu, você, todos nós vamos prestar contas quando nós morrermos, vamos ter que prestar contas. Vamos ter, por tudo que nós fizemos. Para ele, não existe, é simplesmente uma moeda política, cara. Então você acha que ele faz uma espécie de apropriação indébita do discurso religioso com ares messiânicos para justificar uma espécie de vale-tudo contra o comunismo e contra os esquerdistas? É isso, cara. Isso. Eu vi muita gente na Paulista lá falando que assim, contra o comunismo. Ainda existe cara, esse sentimento? Ninguém fortaleceu mais o comunismo, vamos dizer, ninguém fortaleceu mais o comunismo do que Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Colocando o cara que deu festa pro Zé Disseu na PGR, que favorece aquele que estiver com a chave do poder na mão, meu irmão. Não interessa se vai ser o PT, não interessa se vai ser Renan Calheiros, ele absolveu o Renan Calheiros há pouco tempo atrás. Não interessa se vai ser o Bolsonaro, ele... Aécio também? Aécio e tal, não interessa. Ele é um capacho do poder. Então, assim, o que Jair Bolsonaro fez? As leis, cara, ele sancionou as leis que o PT jamais teria coragem de sancionar. Exatamente. Que é a restrição na delação premiada, a restrição na prisão preventiva, até uma emenda do Freixo visando beneficiar o seu filho para tirar o processo dele das mãos do Flávio Itabaiana. O famoso juiz de garantias. Hoje, você pode ver, meu irmão, o comunismo expresso no seu dia a dia, no preço da gasolina, no preço do mercado, no preço de tudo. E Jair Bolsonaro está por cima disso. Até mesmo o projeto de lei, agora esqueci o número, mas o projeto de lei, só você colocar aí, reconhecimento... Vamos botar na tela. Reconhecimento facial. Jair Bolsonaro aprova projeto de lei para reconhecimento facial e tudo mais. Aquilo lá que todo mundo lutava contra, ele foi lá e sancionou também. Deu isenção de visto para chinês, deu isenção de visto para o Catar. O que falta mais para esse povo acordar, cara? E aí os caras reclamam que eu falo palavrão. Mas o que falta mais? O que falta mais, cara? Sabe, você já assistiu, você já leu Revolução dos Bichos. Claro. Sabe quando eles estão lá vendo os porcos ali e falam, nossa, eles estão igual, eu não lembro o nome, Mr. Jones, tal, etc. Estão igualzinho Mr. Jones, estão iguais, fazendo a mesma coisa. É isso, cara. Ele está igual, né? O maior aliado do Lula é o Bolsonaro hoje. O Felipe Moura Brasil, que a gente admira, ele sempre disse, né, cara, falta ao brasileiro capacidade de abstração, de conseguir ver além desses símbolos, dessas coisas escancaradas. O brasileiro não sabe o que é a porra da abstração. Você tá falando... Restrição à delação premiada. Aí fica falando, não, o Calcinha aí tá no Maracanã, o Bruno Covas no Maracanã. Cara, o brasileiro é um povo extremamente burro.
extremamente burro. Se você vai pegar os mais altos índices de analfabetismo funcional brasileiro, os mais altos índices de homicídio brasileiro, os mais altos índices de, sei lá, furto e sacanagem e fraude brasileiro. Então, assim, você vai falar, falta ao brasileiro o poder de abstração. Cara, o que você está falando, meu? É lógico. Do que você está falando? É lógico. Então o discurso fica muito simples. Cachaceiro, fascista. Como é que é? Comunista, fascista. Esses são os fascistas, esses são os comunistas, eu não sei o que lá. Não existe uma análise do que está sendo feito. Lógico. Se o cara chega lá, bicho, e a população, a população evangélica, meu irmão, nesse país aqui, o cara chegou e falou assim, Deus, pátria e família, Deus acima de tudo. Pronto, já virou Messias. Já virou Messias. Basta você ver, tava Ciro Gomes há pouco tempo com a Bíblia na mão, tá aqui. Tava a Manuela Dávila lá ajoelhada na missa. Tava Haddad ajoelhado na missa. Só que o Jair Bolsonaro teve a sagacidade de incrementar isso dentro do discurso político que é incompatível com a raiz da esquerda. Perfeitamente. A raiz da esquerda brasileira é a destruição da própria religião, porque ela bebe muito do marxismo antigo, do marxismo tradicional e não tanto quanto as pessoas acham da escola de Frankfurt, de um Horkheimer, de um Theodor Adorno, entendeu? Não é tanto assim. É mais o marxismo tradicional. Então, burguês, safado, não sei o que lá, religião entorpece as pessoas e tal. Então, eles iam lá para a missa, mas ao mesmo tempo estavam lá fazendo uma manifestação em prol do aborto. Isso, para o povo brasileiro, é demoníaco. E aí aparece lá um cara que é tão demoníaco quanto que disse que a segunda mulher dele, né, aquela... Ana Cristina Vale, exatamente. É a decisão dela aí, abortar aí o Renan. Se ela quiser, aborta aí. O cara desse, brother. E é nessa época também que tinha o discurso dele exaltando o próprio Hugo Chávez, que você insiste em dizer que ele é um tiranete de opereta brasileiro com o Hugo Chávez como talvez a maior inspiração. Povo brasileiro... Acho que no fundo ele ainda tem isso como o desejo maior dele, ser o autocrata tupiniquim. É isso que ele quer. O povo não sabe o que é autocracia, o povo não sabe o que é um tiranete, o povo não sabe o que é nada disso, cara. O povo só quer se ver livre dos grilhões do sistema que o aprisiona. Só que eles não entendem que Jair Bolsonaro é o mais forte elo nesse grilhão. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então elas, quando vão pra rua, falam assim, eu autorizo. Você chega lá e pergunta, você autoriza o quê? Eles não sabem dizer. Cara, eu vou te contar um negócio. No dia 7, dois temas sobre o dia 7. Evidentemente que você viu o trecho que ele chama o Alexandre de Moraes de canalha. Sei. Claro. Mas antes dele, eu não sei se você percebe, antes dele chegar às vias de fato e falar, canalha, esse canalha, antes disso, ele fica titubeando, ele titubeia, fala assim, nós temos que ir para cima dele. Nós temos que fiscalizar ele. Outras palavras com o mesmo efeito. Fiscalizar ele. E aí as pessoas, percebendo que ele estava atenuando a intensidade do discurso contra o Alexandre de Moraes, elas, não! Aí você vê que ele percebe a reprovação. Canalha, porra! Então, isso é um estadista, isso é um cara que consegue, que se curva. Deixa eu lhe falar uma coisa. Para a turba dele. Deixa eu lhe falar uma coisa. E posso só incrementando o último ponto, duas perguntas em uma, que é os sequestros dos símbolos nacionais. Para mim, cara, isso é das coisas que mais me indigna, disparado de toda esse descalabro todo que a gente está vendo. Como é que a gente faz para tentar resgatar isso? Bom, primeiro é o seguinte, cara, Jair Bolsonaro, ele vive hoje, cara, em um surto psicótico. Eu lembro que lá por 2019, quando eu não tinha rompido direto, falei, cara, vocês estão indo para um caminho muito errado, tá? O Weintraub me ligava, eu falava muito com a assessora do Weintraub. Tá. E ela falou que o Jair Bolsonaro, à noite, acordava desesperado, 3 horas da manhã, chorando para ligar para um amigo dele, que ela não me revelou quem era. E chorava, toda noite, acordava no meio da noite. E eu falava para ela, falava o seguinte, essas mensagens estão até no WhatsApp, inclusive, não vou revelar nada do tipo, mas ela falava assim, Nando, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com o presidente, depois do Aras, né? Claro. Então ele é um cara, bicho, que hoje vive, além de o Carlos deve
buzinar na orelha dele 24 horas, ele vive um surto paranoico 24 horas por dia. Aquilo que ele viveu no dia 7 era um surto paranoico, onde quando ele chegou em casa, quando chegou lá no palácio, ele falou assim, caralho, fudeu. O que eu fiz? O que eu fiz? Tanto que ele falou, caralho, fudeu. E aí tava lá o Carlos Bolsonaro com a puta cara de pica-murcha, o que a gente faz? E ninguém sabia o que fazer. Vocês não acham que eu não tenho cara que eu me comunico lá dentro, não, cara. E ninguém sabia o que fazer. E aí chega lá o Michel Temer. Que foi, e aí eu posso entrar aqui no jantar, no famigerado jantar, ele contou isso, que o 03 estava no canto acuado, mas o Jair ligou, clima de funeral. O Jair Bolsonaro ligou pro Temer desesperado, eu não sei o que fazer. Me ajuda, cara, eu não sei o que fazer. Desabastecimento. Eu não sei o que eu vou fazer, eu me mato, o que eu faço? Ele estava para se matar. Aí o Temer chegou e falou assim, não, vamos lá. Aí chegou pro Alexandre, os caras acham que Jair Bolsonaro ditou os temas para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não queria falar com ele. O Alexandre falou, não vou falar. E se ele escrever uma carta à nação, ele elogiando, pedindo desculpas e que quer a harmonia do poder, que é um grande jurista e tal. Se ele fizer isso, eu converso. E aí ele vai lá e escreve uma carta humilhante. E esses imundos, Alan dos Santos, Bárgada, Bergado, tal, transformam isso em estratégia. A maior arregada, a maior amarelada, a maior canalice que o cara já fez, entendeu? Porque esses caras vão pra cadeia. E ele tá tentando livrar o dele. Ele começou a usar prisão, morte ou vitória. Isso, ele tá tentando livrar o dele. Por quê? Porque o julgamento do foro privilegiado do Carlos Bolsonaro era 2 semanas depois. Exatamente. E aí ele chegou e falou assim, meu irmão... Do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro. O meu tá aqui na reta. E você sabe que eu me arrisco falando isso, né? Às vezes quando eu saio de casa, meu irmão, eu fico com medo de um cara tá lá, eu saio de carro e aí o cara me criva de bala. Não, foi um assalto. Me encheu de bala, tô cheio de bala. Não, foi um assalto. Depois da denúncia que meu pai fez sobre o vazamento antes da Operação Furna da Onça lá no Rio, a gente teve que ficar com uma viatura na nossa porta por 6 meses. Então, cara, olha, o bagulho é foda, cara. É mesmo. O bagulho é foda. Porque você tá lidando com gente, bicho, com gente que é ruim, cara. Porque quem faz isso, cara, quem faz isso com o povo brasileiro, quem tripudia em cima do povo brasileiro, e esses idiotas, por isso que eu sinto raiva, sabe, cara? Não dá pra você falar assim, eu só sinto só pena. Os caras vão lá, me chamam de traidor, me chamam de... Meu irmão, se eu quisesse estar bilionário, eu tava lá, meu irmão, lambendo mito, tava junto com essa gadolândia desgraçada. Para mim existem valores muito maiores do que isso, porque eu sei que eu vou prestar contas no final ao Criador. É daí que você encontra a fonte para você manter a tua coerência? É lógico, cara. Você acha o quê? Daqui a pouco você tá morto. Tu não sabe se tu tá vivo amanhã. Você não sabe se tá vivo amanhã. Se você sai aqui do teu prédio, os caras te crivam de bala. Se eu saio da minha casa, os caras me enchem de bala. Então você vai prestar conta pra quem? É pra Jair Bolsonaro? É pra Lula? É pra quem? É pro teu pai? É pro Temer? É pro jantar? É pra porra nenhuma. É pra o Senhor. Sem dúvida. É isso que eu acredito. Sem dúvida. É isso que eu acredito. Então, assim, um cara que com 600 mil mortos, fala, seu governo, tá ok e tal, não sei das coisas, não foi visitar um hospital e gastando 3,6 milhões por cornociata? Sim. Porra, cara... Eu preciso entrar também sobre todo esse período macabro aí que a gente está atravessando enquanto sociedade aí em relação à pandemia. Mas antes disso, o absoluto sequestro dos símbolos nacionais. Sim, vamos voltar. Como é que a gente pode tentar fazer para que as pessoas normais, que não estão imersas nessa loucura, voltarem a se sentir minimamente à vontade para usar uma camisa do Brasil, a bandeira? Só existe uma forma. Quando Jair Bolsonaro for completamente desmoralizado. A pessoa mais simples desse país precisa saber que ele é um servo do diabo. Não adianta você falar, o povo precisa entender abstrações. Estou falando simples para você. Perfeito. Você que é evangélico, este cara é um servo do diabo. Este cara serve ao demônio. Quando o povo entender isso, quando o povo compreender que este cara aí que está junto agora com o Fernando Collor, que é o cara que fazia macumba, banhava a parede de sangue lá na casa da Dinda e o cacete. O porão. Né? O porão cheio de sangue, cheio de macumba. Quando você entender isso, e você não precisa acreditar nas minhas palavras, o maior aliado de Jair Bolsonaro hoje é Fernando Collor de Mello. Dois. Quando você começar a entender isso, que esses caras pegam
nosso Senhor Jesus Cristo e jogam no chão, que eles pegam os símbolos religiosos e jogam no chão. Só aí nós vamos resgatar os símbolos nacionais, porque os símbolos nacionais estão acima de Jair Bolsonaro. Agora, não adianta fazer uma manifestaçãozinha que nem a MBL fez, falar assim, vamos todo mundo aqui... Sobre isso. Vamos todo mundo aqui de branco. Que branco é o cacete? Branco é a cor de maconheiro, fazer a passeata pró-maconha, da paz, ou sei lá. Que é isso, cara? Nossas cores são verde e amarelo. Que branco é o cacete? Esse cara não pode sequestrar as nossas cores. Tá? Então você tá lá, todo mundo de verde e amarelo, pedindo o impeachment desse cara. Agora, infelizmente, o povo não acordou. Porque o povo não consegue compreender as minúcias da política. Não adianta você falar abstração, escola de Frankfurt. Esses caras aí, esses caras mesmo, você pergunta para eles, certo? Globalismo. De onde é que surgiu o globalismo? O cara não sabe. Quantos livros a respeito de globalismo você leu? Não lê nenhum. Nada. A.G. Wells. Quem é A.G. Wells? Cara, os caras não sabem nada. E eles estão falando de escola de... Porque aí, chega lá, é a escola de Frankfurt que está roubando o nosso país com os comunistas. Aí eles repetem. É isso. Mas você acha que eles leram o Theodor Adorno? Não. Horkheimer. Você acha que eles leram algum? Não sabem nem o que é, cara. Não é porra nenhuma. Mas você mencionou o dia 12, Nando. É de fato inegável. A bigorna da realidade sempre se impõe, a gente não vai negar as imagens. Foi bem esvaziado, foi bem aquém do esperado do público que o MPL Vem Pra Rua estavam projetando. E você foi muito incisivo em condenar essa ideia no último momento de tirar o fora Lula, fora Bolsonaro, e isso acabou traindo várias vertentes, ficou uma coisa meio pasteurizada, e as pessoas não se sentiam representadas por aquilo. Ao que você atribui o fracasso do dia 12, de modo geral, e olhando adiante, qual é a forma de unir esse público que é nem Lula, nem Bolsonaro, com a mesma intensidade? Meu irmão, eu tô há 3 meses chamando os caras pra rua. Pro dia 12. Dia 12, pessoal. Dia 12, fora esse cara. Uma semana antes, o MBL decide mudar a pauta. Vai todo mundo E vai o Ciro Gomes, vai a Tabata Amaral, vai o Dória, calcinha apertada, nós vamos dançar com ele. Nós vamos com o seu... Meu irmão, veja, eu gosto do Arthur. Eu gosto do... Eles acham diferente, né? Eles acham assim, não, agora nós estamos conversando com uma galera mais plural. Não, porra. Ciro Gomes, PCdoB vão usar vocês, meu irmão. Vão usar pra cima. E o povo não vai se sentir representado por isso. Eu tiro pela minha família. A minha tia chegou e falou assim, meu irmão, o que esses caras do MBL estão fazendo? Eles estão doidos? A minha mãe chegou, o que esses caras estão fazendo? Eles estão doidos? Estão doidos? Isso é loucura, pô. Aí vai falar, não, porque isso aqui é uma grande estratégia, porque nós estamos lutando pelo direito de todos nos manifestarmos para disputarmos a eleição, porque tem um cara querendo se tornar o novo Hugo Chávez. Isso entra na cabeça do brasileiro simples onde? Que está há 4 anos lutando contra Lula, contra PCdoB, contra Ciro Gomes e o cacete. Isso entra onde? Até na política. Então eu subi em cima do caminhão e falei, vai todo mundo pra puta que eu pariu. Todo mundo vai pra puta que eu pariu. Porque como é que você chama as pessoas para uma manifestação há 3 meses e aí na última semana você muda a pauta e você não chega lá pro Nando que tem 3 milhões de inscritos, que vai fazer 200, 300 mil visualizações pro vídeo e fala assim, cara, tu concorda com isso? Não! Mas vamos fazer assim e acabou, porque nós somos MBL, aí se fudeu, pronto aí essa merda aí. Se fode aí, então, se fode aí. Quando você começa a gostar um pouco dos caras, legal, Arthur, que você tá fazendo isso daí. Porra, legal, quem que você vai... Ah, não, vamos chamar o Ciro Gomes, vamos chamar o PCdoB e tudo mais, porque aqui vamos dançar aqui com o calcinha apertada. Ah, tomando... Pô, cara! E aí os caras querem combater isso. Mas... Meu irmão, sabe assim, é o limite da burrice mesmo. Pra mim, sabe, é foda. Não, e pior, que todas as pesquisas estão dando que entre 45% e 55% do eleitorado está em busca, sim, de uma terceira via. Obviamente ainda está meio solto, é um eleitorado órfão, mas brasileiro não vota em partido, vota em nome. Você é terceira via vai ser o seguinte, o brasileiro aqui no meio, entendeu? Vai ser um no priquito, um no rabo e outro na boca. Essa aí vai ser a terceira via do povo brasileiro. Completamente fudido. Você desistiu da ideia? Completamente fudido, cara. Cara, o Moro ele tem um contrato até outubro, onde ele não pode se manifestar. A nota do Sérgio Moro do dia 7 de abril, tu leu a nota do Sérgio Moro?
Não. É a maior pica-murcha que existe no mundo. Eu convidei ele aqui pro canal, ele disse que assim que terminar o compliance dele, Exato, ele vem. então assim... Ele vem. Pois é. Mas, porra... E aí? Se você não defender o seu legado, quem é que vai? Não adianta só você falar, vamos lutar contra a corrupção. Corrupção. Não é, cara. Não vai. Não é. Até porque ele foi massacrado, ele foi difamado injustamente, não só pela esquerda, ele foi difamado, massacrado injustamente pela esquerda, e foi massacrado por essa direita imunda gadista. Ele é um cara com honra, mas ele é um cara que não consegue se expressar bem para o povo brasileiro, infelizmente. Sim. Infelizmente. Porque enquanto ele vai falar de termos técnicos, o povo não entende isso. O povo consegue entender que Jair Bolsonaro está lutando contra a corrupção junto com Fernando Bezerra, Ciro Nogueira, Arthur Lira. Pô, vocês querem tirar com a minha cara, bicho? Vocês são muito burro, povo medíocre, povo escroto. Mas eu vou tentar defender, porque eu já vi, pelo menos, obviamente aqui é baseado em alguma anedota, alguma interaçãozinha aqui a colar. Mas eu tenho notado muita gente simples já percebendo e assim, internalizando o rótulo traidor. Isso é animador. Isso é talvez um facho de luz que pode estar aí se consolidando. Isso, a Gadolândia luta contra isso. Mas assim, tem o povo simples, eu vejo o nego falando assim, ele traiu tudo que prometeu, traiu, então, e o brasileiro tem acesso fácil na cabeça ao famigerado Judas Iscariotes, o Judas. Então, eu talvez acho que aí esse termo de traidor, se a gente conseguir marretar nessa tecla, pode ser que ele continue desidratando. O povo simples não tem essa abstração do futuro. O povo simples entende palavras simples. Sim. Então, o que acontece? Meu pai era professor de linguagem. Por que eu uso... Se eu quiser falar almofadinha com você, eu falo. Nós vamos falar só em termos Ciro Gomes aqui. Só em termos Ciro Gomes. Nós falamos nos mais altos dialetos da catilogência. Agora, por que eu falo palavrão? Porque essa palavra o povo entende. Quando eu chego e falo, vai tomar no cu, o cara, opa, o que está acontecendo? Deixa eu tentar entender isso aqui. Pra casa do cara, opa. Então o que os caras entendem fácil? Traidor. É isso aí. Judas. É isso. Servo do diabo. É isso. Entendeu? Então, isso sintetiza aquilo que ele está fazendo. Porque é algo mais complexo que você entra nos meandros da política. Então, por exemplo, quem foi que elogiou o que Jair Bolsonaro fez com o Sérgio Moro? Quem foi o cara que mais elogiou? Renan Calheiros. O povo, caralho, Buga. O cara que mais elogiou foi o Renan Calheiros. Olha, com mais erros que ele tem, um dos grandes, como é que nós vamos dizer? Uma das grandes contribuições para o futuro do governo Bolsonaro foi o desmantelamento da Lava Jato. O Renan Calheiros fala isso. Não, eu sei perfeitamente, mas já que você mencionou o coronel Ciro Gomes, por que não trazer ele aqui? Vamos lá. Mas pera lá um pouquinho aí, o seu roqueiriozinho mequetrefe. De música você pode até entender alguma coisa. Boca murcha pera lá um pouquinho, você pode até entender, mas do Brasil profundo quem entende sou eu. Entendi. Você tem que comer muito jerimum com leite ainda para poder falar de Brasil comigo. Até porque calango esperto sabe pequique rói. Então, quando vocês falam sobre o nome capaz de ganhar a disputa contra o Tico do Lula e o Teco do Bolsonaro, só me resta cantar que esse cara sou eu. E aí eu lhe digo, meu estimado Nando Moura, porque quem tem medo de cagar não come. Não come. E esse Nando aí é muito estridente, mas é até pouco contundente. Eu te digo o seguinte, porque lá em Sobral eu te recebo a bala, ouviu, seu metaleirozinho de meia tigela? Porque aqui boi ladrão não amanhece em roça. Mas perdoe minha digressão, meu destempero, porque o John Santana me pediu para me acalmar aqui. Espera lá um pouquinho, vou até me acertar. Depois eu pego seu endereço para lhe mandar algumas rosas vermelhas. Mas eu queria te perguntar, por que essa birra toda comigo, cara? Vamos ganhar essa terceira via, sou eu. Você é um safado, Mas cara. por que eu sou? Primeiro, eu não acredito no seu projeto de governo. Eu não acredito no seu projeto de poder. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Você é um bosta como o Jair Bolsonaro, só que tem um diploma na mão. Você não sabe falar uma palavra em inglês. Mas que porra é essa? Falar uma palavra em inglês. Fala Houston, aí, I induct, né? Fala aí com a boca murcha, I induct. Houston, we have a problem. Pronto. Esse aí é o inglês que você fala e depois diz que foi formado em Harvard. I'm gonna send Lula to puta que pariu. Chegou quando o ministro da Fazenda, a classe média estava completamente puta com você, completamente puta, né? Quando você terminou lá. Aí depois o Fernando Henrique falou, meu irmão, esse cara na Fazenda nem fudendo,
Não foi? Não falou para você? Eu Nem não sei. fudendo? Fernando E Henrique você, e você tem também todo aquele esquema que nós precisamos esclarecer, e aí eu quero que você venha num debate aqui em casa, do lance da Grendene. Que Mané Grendene. Que Mané Grendene, o senhor vai lá, vamos pegar aqui os 2 jornalistas da Folha, que você perdeu, processou e perdeu, vamos pegar os 2 jornalistas da Folha, e aí vamos debater com você o lance da Grendene. A Folha já está completamente pacificada, já em todos os tribunais. Pela sua ex-mulher, né? Pela sua ex-mulher, não foi? A Patrícia? Não, a outra. Antiga, a outra. Isso, a conselheira lá, não foi? Eu não sei o que você está falando. Comigo não venha com a boca murcha, não. Pera. Porque você é bravo para chamar professor de viado, de filho da puta. Você é bravo para falar. Agora eu quero ver falar na minha cara. Eleitor de burro. Então, pois é, você é político de burro. Você é político de burro. Político que vai imprimir dinheiro achando que vai resolver as coisas. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu queria estar na frente dele. Eu percebo que tem alguns canais ciristas que sempre tentam estar te desmentindo, te rebatendo. Eu ia falar uma coisa. Fala. Ciro Gomes, ele na verdade é um conservador que finge ser esquerdista. É o homem mais inteligente que tem nesse país e mais preparado para a presidência da República. Quem falava isso? Olavo de Carvalho, meu estimado. Olavo de Carvalho. Algumas divergências pontuais. E o Ciro Gomes rasgava seda incrível pro Olavo de Carvalho. Então, o que acontece? O Ciro Gomes, cara, ele é um gênio da embromação. Mas é um gênio da embromação. Você fala assim, meu irmão, este porra aí, o país vai dar certo. O preço do trigo pro dólar. O preço do Tilenol. Se você cai na lábia do cara, você fala assim, meu irmão, essa porra vai dar muito certo. Vai dar muito certo. E alguns dos planos dele são de fato bons. Não são ruins. Cite alguns. Não são ruins. Eu acho que, por exemplo, quando ele fala a respeito dos aços planos e que nós podemos melhorar a capacidade produtiva, por exemplo, da Petrobras, isso aí todo mundo tem que fazer. Não tem como, tem que fazer. Então, por exemplo, nós não temos uma capacidade de refino para a gasolina, por exemplo, ser dependente do barril de petróleo de fora, ele está certíssimo. Então o problema, cara, é que assim, ele não acredita em nada desse... Isso é uma coisa, o que o Olavo falava é verdade, ele não acredita em nada desse discurso da esquerda. Ele caga e anda para isso. Ele não vai ser o cara que vai lutar pelo direito das mulheres a abortarem. Ele vai, pela pauta moral, ele caga e anda. Só que ele é o cara da caneta. Ele, através da caneta, ele vai fazer tudo aquilo que ele está falando que vai fazer mesmo, meu irmão. Só que ele vai fazer de um jeito tão rápido que... Se fosse verdade, Fortaleza hoje era Suíça, tá ligado? E não é. Repare bem, porque Sobral, eu ganhei, no plenário das Nações Unidas, eu discursei por causa do prêmio que eu recebi por causa da mortalidade infantil. Nós revolucionamos o sistema educacional de Sobral. O que você tem a dizer sobre isso? Bicho, tem um metaleirozinho de uma figa. Então vai lá em Fortaleza para ver como é que é. Vai ver se foi... Uma bolacha na sua cara, safado. Filho da puta. Vai lá ver como é que é. Vai lá ver como é que é quando você sai na rua à noite em Fortaleza. E é o Camilo Santana, que é o brother dele. Vai sair à rua à noite em Fortaleza tranquilamente. Vá no interior pra você ver se é essa Suíça mesmo. É nada, bicho. Wakanda. É nada. É Wakanda lá, né? Não é, cara, não é. Então, assim, cara, do Ciro Gomes, eu vejo, assim, um mestre da enrolação. Um mestre da... Cara, o cara falando, você fala assim, meu irmão, esse país vai ser ótimo. E ele mistura ideias que são antigas, ideias que são necessárias para o Brasil. A respeito de aços planos, a capacidade ociosa da Petrobras. Então isso aí é certo, cara. Isso é certo. Agora, quando ele chega num devaneio do tipo... A galinha melhor ali para... Porque a formiga sabe o pau que rói e galinha que come 2 vezes enche o papo. E macaco velho não pula em galho seco. Então... Girafa velha não entorta o pescoço, não, Nando Moura. Então aí que tá. Por exemplo, hoje o nosso dólar está tão alto por quê? Por quê? Porque não só o Copom, os conselheiros do Copom e o Banco Central decidiram abaixar a taxa de juros de maneira artificial. Sim. Essa é uma proposta do Ciro Gomes. O que aconteceu? A renda fixa que o Ciro Gomes ataca, nós temos que acabar com o rentismo, pronto. Aí todo o capital da renda fixa saiu. O que aconteceu? O dólar começou a subir.
E se nós temos uma economia que é atrelada basicamente em toda a sua estrutura mais básica ao dólar, o que acontece? Tá aí, meu irmão, você tá tendo uma... isso aí é do Ciro Gomes. E aí, inclusive, foi um dos poucos momentos que o Ciro fala assim, vou até falar baixinho aqui, Isso. Jair Bolsonaro botou o menor patamar de juros da história, mas vou falar baixinho para vocês aqui. Exato, essa é uma proposta dele. Essa é uma proposta dele. Que você abaixe a taxa de juros, mesmo que seja de... Essa é uma proposta do Ciro. E fazer sentido na tese, cara. Então, você isso. Mas aí que tá, olha a burrice. Ela pode fazer sentido em determinados momentos. Mas quando você faz isso no meio de uma pandemia, onde todo mundo tá segurando o capital, ninguém investe. É lógico. Então é uma burrice do caralho. E o Ciro, se ele estiver do meu lado, porque eu faço o seguinte. Sabe o teatro mental? Teatro mental? Eu faço a dramaturgia isso, eu coloco o Ciro aqui. O que o Ciro me responderia? Ele me responderia que a proposta dele foi implementada na época mais burra possível, que foi no meio da pandemia. E é correto. Foi implementada na época mais burra possível, onde as pessoas não investiriam, e aí fez com que o dólar tivesse uma explosão sem controle, mas a verdade é que ele não sabe qual seria a hora certa. Não tem como um economista saber isso. Então, assim, qual é a posição conservadora? A posição conservadora é você experimentar pouco a pouco cada uma das coisas. O FHC falava isso, as dosagens. Exato, então, pouco a pouco cada uma das coisas. Porque assim, não é nem conservador, cara, vamos subir de patamar acima de cosmovisões e de ideologias. Um conservador ele não tem ideologia, ele tem uma cosmovisão. Uma pessoa da esquerda ela tem uma ideologia, ela vislumbra um mundo ideal. Perfeito. Correto? O welfare state, que é aquilo que o Ciro Gomes... Estado de bem-estar social. Isso, que o Ciro Gomes tenta atingir. Inclusive, cara, ele consta desde o Hayek, desde o Mises, desde todo mundo, você está entendendo? Da economia liberal, que veio da economia liberal, que você tem que ter a renda mínima, você está entendendo? E isso é verdade, tá certo. Agora, as soluções mágicas que ele tem... Então, por exemplo, você chega lá, eu vou taxar os caras que têm 20 milhões. Beleza, você vai taxar os caras. Mas você acha que o cara que chegou a 20 milhões, ele não pagou já 17 milhões de imposto, seu Ciro Gomes? Ele já pagou. Para ele ter 20 milhões de capital, ele pagou 17. Ele está pagando em tudo. Não, mas eu vou taxar só mais 0% em juros módicos aqui e tal. E aí eu vou resolver o problema para dar de comer para as pessoas. Será? Porque uma vez que você implementar algo que é provisório, você não consegue retornar. Então o IPVA é um imposto provisório. Chegou um cara com a ideia maravilhosa, olha, se a gente fizer um imposto provisório sobre o carro, para a gente cobrar pelo menos uns 2 anos, a gente resolve isso daqui, foi para sempre. Começa em 5%, depois está em 10%. É isso aí. Aí depois está em 10%, está em 15%. E quando tiver em 15% e não der mais para resolver, aí todo empresariado sai do Brasil. Então, cara, o que me assusta no Ciro Gomes é que é o seguinte, é um cara que ele sabe muito bem aquilo que ele vai fazer. Eu ainda não li o livro dele, eu vou ler para... Projeto Nacional Dever da Esperança. Eu vou ler o livro dele e vou ler com um olhar bem crítico em cima dele. Isso. Eu não sou economista não, sou só um professor de música, só que eu tô de saco cheio de conversa, sabe? Eu tô de saco cheio de conversa. Você coloca o Ciro Gomes no mesmo patamar de intragável de Lula e Bolsonaro? Cara, sim. Eu acho que ele é uma mistura de Lula e de Bolsonaro com diploma. E sabendo o que fazer. Porque, por exemplo, o Jair Bolsonaro ele não entende absolutamente nada de economia e deixa na mão do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes é um cara que já largou mão. As reformas que ele sabia que poderiam melhorar o Brasil, ele largou mão. Ao que você atribui o desastre Paulo Guedes? Então, cara, o Paulo Guedes ele foi vendo que o bagulho é difícil, que o bagulho é uma merda, depois que o Moro saiu, e ele foi vendo que as coisas são cada vez mais... Ele que avalizou a vinda do Moro. Exato. Ele foi vendo que é cada vez mais merda, e aí ele caiu na merdalhança total, virou um merdalhão. Ele é um nada. Ele é um nada. As reformas dele são cretinas. Ele vê que não tem saída. Mas como, né, cara? Ele vê que não tem saída. Então, assim, o Lula não entende nada de economia e ele coloca quem? Coloca alguém que manja muito, que vem com as políticas do Banco Mundial. Então, por exemplo, coloca o Meirelles. Coloca o Meirelles lá. O Bolsonaro não entende nada, coloca o Paulo Guedes, que é um cara que tem bastante know-how do mercado, que é um cara reconhecido pelo mercado, ele está lá. Agora, chega o Ciro Gomes
E o Ciro Gomes acha que ele entende mais do que qualquer economista do país. É isso aí. E ele vai meter a mão na caneta. E o que me assusta, cara, é que na hora que ele colocar a mão na caneta, quando ele começar a mudar as coisas ali, não tem volta não, cara. Você mencionou ser um mero professor Só. de música, Nando. E você Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio. É isso aí que eu entendo, cara. Essa parte do... É isso aí que eu entendo. Mas aí que tá, eu acabo que eu me identifico contigo nesse sentido, cara, de viver nessa dualidade permanente, de ter essa veia artística, mas se não conseguir não se posicionar diante desse descalabro todo, cara. Como é que você faz para navegar isso? Como é que você faz para andar com essas duas frentes em paralelo? Não tenho andado, cara. Você sente, talvez, tem alguma parte no teu interior aí que fica frustrado de não ter ido adiante só para trilhar a carreira de música? Cara, em 2018 eu dava muita aula de música, tava com o horário cheio, e aí eu já não conseguia dormir mais à noite, porque eu falei assim, cara, nós precisamos livrar esse país dessa quadrilha. E eu vou me dedicar a ler muito sobre política e tentar eleger esse que é o estelionatário eleitoral. E aí eu dispensei todos os meus alunos. Todos. É mesmo. Todos. Falei, cara, eu vou ver só isso daqui. E aí quando eu tentei retomar as minhas aulas, que foi em 2020, estourou a pandemia. Mas 2018 e 2019, como músico, morto. Morto. Quando eu te conheci pela primeira vez, nem sabia quem era, né? Imitando lá o Trump, o Bolsonaro, todo mundo. Eu falei, cara, que genial. Hoje eu tenho certeza que quando você imita esses caras, vem um nojo, cara, dentro de você, porque a política ela vai te roubando a veia artística. Vai. Você pode ver que muitos dos músicos, eles são analfabetos políticos. São totalmente analfabetos políticos, porque para você se manter conectado com aquilo que é transcendente, que é aquilo que é mais especial para o homem, você não tem que estar muito nessas relações assim. É lógico. Entendeu? Então aí sim você está vivendo no mundo da abstração, no mundo do que é pleno, lindo, eterno, como o Fábio Lima. E eu não, cara, eu fui sendo tragado para baixo, para baixo, para baixo, e hoje eu chafudo na lama imunda dos comentários políticos, quando na realidade eu sou só um músico. E ainda tem algum resquício de chama, tem uma chama acesa aí dentro de talvez eu vou tentar, voltar essa rota virtuosa que te faz bem? Cara, eu vou tentar voltar, eu tento voltar. Eu tava falando lá, o é Júnior, fácil, que é o cara que fácil. filma comigo, né? Falei, Sim. Júnior, a gente precisa gravar uns riffs, fazer umas músicas Boa. debochando desses caras e tal. Mas é que essas coisas sugam tanto a sua energia, sabe, cara? Sugam, mano. Eu tô ligado. Os caras tentam te destruir de todos os jeitos, entendeu? Então, assim, fisicamente, porque você recebe ameaças, moralmente, porque os caras inventam todo tipo de merda a seu respeito. Juridicamente, inclusive. Juridicamente. Essa história do Felipe Neto aí, tá garotinho, espertinho. Vou pagar como é 30 pau pro Felipe Neto. É mesmo, né? Vou pagar 30 pau porque eu fiz o recebeu desenho. Essa pica hoje, foi hoje que eu recebi. Porque eu fiz lá o desenho dele com o Papai Noel, entendeu? Quem é que fez a ilustração? O Kleber do Carne Moída, que é um gênio da animação. Olha, foi incrível, assim. E aí a Justiça do Rio de Janeiro, quando vai lá pro Rio de Janeiro, cara, eu já sei, eu vou me fuder. Né? Demorou 4 anos o negócio, aí saiu... 4 anos? 4 anos. Que isso? Agora, você quer saber, cara? Você quer saber? Faria tudo de novo. Se eu te conheço um pouco, cara, eu tenho certeza. Faria tudo de novo, cara. Faria tudo de novo. E... Ô, Felipe Neto, espero que esses 30 mil reais possam cicatrizar seu coraçãozinho, que você possa dormir a noite tranquilo, que você não enxugue mais, né, o seu travesseiro com lágrimas quentes, que você não fique de cócoras no banheiro chorando. Eu espero isso. Cara, uma coisa que eu tava numa ligação contigo outro dia e você falou e eu falei, cara, é isso mesmo. As pessoas que tinham alguma veia artística ainda pulsando, que tem esse pendor artístico, tem algum talento artístico, que tem, porra, uma luz própria, que nem meu saudoso Bebiano falava, luz própria. Acaba que tem os nomes mais, talvez, talentosos, com luz própria, que saíram do bolsonarismo, são, de fato, as pessoas que se destacam perante o que se restou do bolsonarismo. Você acha que o que restou do bolsonarismo são pessoas desprovidas de um maior talento? Como é que você faz essa comparação? O que restou do bolsonarismo são aqueles vermes, o parasita. Hoje sobrou para o bolsonarismo o parasita. Pior que... Então, assim, você vê, por exemplo, o Roger. É patético, mano. O Roger é um cara que você até admirava por aquilo que ele tomava, ele virou um tiozão de WhatsApp. Um velho burro de WhatsApp. Não adianta ele falar, eu tenho um diploma certificado. Não, você é burro, cara. Você é burro. Você é burro.
Roger é burro. E aí sobrou aqueles caras absolutamente patéticos. Sobrou Alan dos Santos, sobrou Bárgada. Como é que vamos fazer? É, que a gente... Cala sua boca, você não vai ter volta, cala sua boca. Eu precisava fazer. Então sobrou aqueles caras, cara, que na escola... Imagina um cara desse na escola, o que você faz? Você chuta um cara desse e fala, vai tomar seu cu, seu filho da puta. Por que você tá me batendo? Porque você é um merda. Não, Então, cara. assim, sobrou pro bolsonarismo o lixo do lixo. É gente, cara, que sem lamber as bolas do Jair Bolsonaro, não é ninguém. É. Não é ninguém. É gente fracassada, é gente que... Mano, é E gente lixo, que é cara. capaz de fazer a dancinha e falar corona é o caralho. Falando em corona é o caralho, já pegando esse elo aí, cara, o que você achou de mais, você que falou da sua conexão com o transcendente, com o homem lá em cima, o que você acha que foi mais em termos de pecado mesmo que o Bolsonaro fez? Você diz que ele instigou as pessoas a saírem às ruas como loucos, alucinados, mas qual foi a ação concreta, específica, que você achou que foi a mais indesculpável? Eu acho que assim, cara, pecados todos nós cometemos 24 horas por dia. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor, 24 horas por dia. Cada respirar nosso, cara, é uma graça que Ele nos dá, é um presente que Ele nos dá, por um propósito que é dele, que não é nosso, que tem que ser dele, entendeu? Eu não seria a pessoa correta para falar que esse seria maior ou menor pecado, porque você não se pode se colocar na cadeira do Senhor e falar, isso é um grande pecado, mas a falta de escrúpulo e a falta de arrependimento dele, porque assim, no final, cara, você ora pro cara para que o cara se arrependa. Você não ora pro cara para que o cara vá pro inferno, para que o cara se arrependa. Olha tudo que tu fez, cara. Olha tudo que tu fez, desde que o Major Olímpico morreu e você não deu nenhuma nota, sabe? Por mais que seja seu inimigo. O Bebiano. Olha, se o Bebiano não falou o uma Felipe vírgula. Neto, eu oro pelo Felipe Neto. Eu espero que o Felipe Neto, e eu falo de verdade, eu espero que o Felipe Neto não tenha ficado fudido com a animação que eu fiz dele com o Papai Noel. Mas que ele entenda que ele, junto com aquele maestro Boggs, debochando da morte do meu filho e da morte do meu pai, que aquilo lá faça ele pensar nisso. Pensa aí, cara, olha só como eu debochando do teu ego gigantesco é ruim. Olha aí, você junto com o Papai Noel. Não vai ser o dinheiro que vai recuperar. Uhum. Não é, cara. Pra ele não é nada, 30 pau. Pra mim não é nada, 30 pau. É isso que vai recuperar? Não é. Mas é o verdadeiro arrependimento, cara. Então, assim, não tem como você falar qual é o maior pecado, porque você não pode se colocar na cadeira do Senhor. E todos nós cometemos inúmeros pecados todo o momento. E nós temos que orar pelo arrependimento, cara. E para que Deus tenha misericórdia de nós. Não, sem dúvida. Amém. Mas eu vou mudar a semântica, talvez, então. Então, qual foi o maior erro? O maior erro de nós humanos, sujeitos a erros, falhos, como todos. Mas o cara é o presidente da República. O maior erro do Bolsonaro, cara... Você acha que foi a sabotagem de vacinas, o desdém? Não. Ou foi o maior algo erro... até pontual, tipo levantar a máscarazinha da criança para pegar no colo? Lembra que? Não, cara, quando você pega um imperador, a famosa história dos imperadores romanos, eles contratavam um escravo para ficar do lado dele, memória e morte, né? Acho que é isso. É memento morte, não sei. Mas falavam em latim, lembra-te que tu é mortal. E eles contratavam esse escravo para ficar do lado, para ficar falando isso, justamente para que eles falassem assim, olha, eu tenho que entender que eu não sou o Todo-Poderoso. E quando você se cerca de bajuladores, que falam que você é infalível, que tudo que você fala está certo, que você nunca erra, que você nunca errou até agora, esse é o maior erro. Porque a maior coisa o que você quer, cara, é uma pessoa sincera falando por que você é um bosta. Se eu fosse um grande amigo da sua vida, você tá entendendo? Um grande amigo, te conhecesse desde moleque, um grande amigo fala no que você tá errado. 100%. Chega e fala, cara, isso aí você pisou muito na bola, mano. Isso aí, eu gosto muito de você, eu tô do seu lado, mas isso não tá certo, mano. Um grande amigo fala que você não tá certo. E você tem que ouvir ele. O meu sogro, considero meu grande amigo, falou, você não está certo, você está xingando demais.
você está se revoltando demais. E eu falo, mas eu sou assim mesmo e eu tenho que falar do jeito que é certo. Mas você não está certo. Você não está certo. Eu não estou certo. E você se levou pro coração? E eu não estou certo, cara. Eu não estou certo. Eu não consigo ser de outro jeito. Fala, ore por mim, para o Senhor me mudar, porque eu não consigo. Mas é verdade, eu não estou certo. Porque o que acontece, cara? Isso daqui tudo, sabe o que você está vendo? Esse país, isso tudo é pó. Já está morto. Tudo que está aqui já está morto. A única coisa que pode persistir depois talvez seja a nossa alma. Então eu vou inundar o meu coração de ódio de Jair Bolsonaro, eu vou inundar o meu coração de ódio desse gado, porque é isso que eu estou fazendo. E nisso eu estou me condenando à lama, eu estou me condenando às trevas. Reverter isso, não tem algum ritual de meditação para tentar ficar de boa? Cara, tentar, eu vejo que assim... Ou tentar, sabe, a vida você vai calibrando, ajustando as coisas. Eu estou tentando calibrar. Boa. Fazendo o quê? Só que por nós, cara, eu entendo assim, o ser humano, cara, ele é vítima dele mesmo, ele é refém dele mesmo. Eu espero que o Senhor me mude, porque se eu tentar me mudar, cara, eu sempre vou cair nos mesmos erros. Então, se existir uma mudança de fato, é o Senhor que tem que fazer em mim, não, sabe? Não adianta eu tentar fingir, não adianta eu estar cheio de ódio dentro e falar, Bolsonaro, tente melhorar. Não, vá pra puta que pariu. É foda, é foda. Entendeu? Então, é foda. assim, e o meu sogro é uma pessoa que gosta de mim. E ele me dá esse conselho de não fale palavrão, não faça isso, porque ele vê, cara, que eu não estou fazendo bem a mim mesmo, entendeu? É isso aí, porra. Porque o ódio, a raiva, o ódio que eu não sei citar versículos bíblicos de cor, mas você pode ficar com raiva, mas você não pode permanecer na raiva sempre, sabe? Claro. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de mim e que possa mudar um pouco do meu proceder em relação às coisas, porque eu mesmo não posso. Muitas vezes eu fico indignado de raiva mesmo, sabe, o Marinho. E eu sei que isso acaba fazendo mal a mim, entendeu? E eles já estão fazendo um mal suficiente ao país, né? Não tem a menor dúvida disso. E já que a gente mencionou a pandemia, Nando, eu queria te perguntar sobre essa questão toda que estão falando de passaporte da vacina, né? O que você acha da obrigatoriedade da vacinação ou da obrigatoriedade desse documento, melhor dizendo, porque estão condicionando isso à livre circulação de pessoas, para entrada em ambientes privados, além disso, até para fazer cirurgia, cara. Então, para você esse documento é uma afronta às liberdades individuais ou é uma questão de saúde pública e pensar no coletivo em primeiro lugar? Eu não vejo como afronta a liberdades individuais, não, cara. Eu não vejo. Até você pode ver que países conservadores como Israel, Reino Unido, os países mais desenvolvidos do mundo estão adotando isso e eu não vejo isso como um cerceamento absurdo da sua individualidade e tudo mais. Eu acho que a sua liberdade ela termina quando começa do outro. Perfeito. Essa também é uma máxima do conservadorismo. Essa é uma máxima do conservadorismo. Então, assim, você não pode achar que você, por exemplo, eu sou um agente público. Eu converso com pessoas 24 horas por dia em uma recepção de determinado lugar, né? E aí o número de mortes caiu num patamar aceitável e todo mundo está liberado de não usar mais máscaras. Uhum. Aí você vai lá, espirra, tosse, faz a putaria toda. Você acha justo com as outras pessoas? Uma senhora de 90 anos que está lá sendo obrigada, por exemplo, na fila do INSS, tratar com você? Então eu acho, cara, que muitas vezes nós temos que sair da caixa, das cosmovisões e das ideologias para entender que nem tudo pode ser colocado dentro do preto e do branco. E essa é uma visão conservadora das coisas. Pô, claro. Uma visão conservadora das coisas é aquela visão onde você estuda caso a caso e consegue compreender aquilo que naquela situação é ideal. Não tem como você... Para o mundo, eu tenho um manual de como eu vou agir em todas as situações do mundo. Tá aqui, é isso aqui. Não existe isso, Panaceia, cara. famosa panaceia. Não existe isso. Não tem, você tá entendendo? Não tem o livro, essa é a cosmovisão, faça sempre isso. Não é, cara. Cada situação, ela deve ser analisada, ela deve ser vista, ela pode ser revista. Ela pode ser... Eu acho que valores absolutos, então, como a vida humana, como a integridade humana,
Esses são valores absolutos. São valores absolutos. Agora, os circunstanciais são valores circunstanciais. Não, existe a diferença clara entre uma coisa e outra. Então, assim, cara, é um negócio tão ridículo, cara, que os caras caiam nisso, mano. Que os caras caiam nisso. Então, sabe, eu acho que principalmente para servidores públicos, principalmente para aquela pessoa que está tratando com o público. Perfeito. Se você fala assim, olha, eu sou por exemplo, eu tenho uma conhecida que não quer tomar vacina, caiu na fake news do gado. Alguns, né? Caiu na fake news do gado, não quer tomar vacina de jeito nenhum, que acha que vai piorar alguns problemas de saúde. Tudo bem. Agora, se você trata com o público 24 horas por dia, então essa é uma situação diferente. Você não tem o direito de colocar, você não tem o direito de colocar os teus semelhantes em perigo. Porque a sua liberdade termina quando começa do outro. Perfeito. Porque se a sua liberdade é absoluta, então você chega lá com um carro com som no máximo, coloca lá e vai no meio da casa da senhora lá e deixa o carrão. É a minha liberdade de colocar o carro. Você está querendo tolher a minha liberdade de colocar o som alto, seu comunista? Não é assim, cara. Sim. E, cara, eu já partindo para outro assunto agora, também da tua característica, que talvez seja das coisas que, sem dúvida alguma, os teus inscritos mais se amarram. Eu acho, assim, inacreditavelmente bom. O próprio André Guedes fala que você é muito mais engraçado que muito humorista aí. Essa tua veia que você atribui ao lado da tua mãe, da tua família, a veia nordestina, que você, cara, você tem umas tiradas, uns ditados e, porra, é inacreditavelmente bom isso. Os aí, ditados da minha mãe, da quais, minha avó. Quais são? Cita alguns ditados aí, talvez um pouco obscuros. Não tem no priquito, e aí eu preciso fazer com você. Não tem no cu que um priquito roa, é maravilhoso. Não tem no cu que um priquito roa. Isso aí tá do Ciro Gomes. Essa é muito não boa. tem cu que periquito roa? Não tem no cu que um priquito roa. É pra falar que o cara é muito pobre, entendeu? Então o cara não tem nem no cu que um priquito possa roer pra comer, entendeu? Perfeito. Nem no cara, o cara cai morto, tá ligado? Se for lá um periquito roer, o rabo do cara não tem nada pra ele comer, você tá entendendo? Tá ligado? O cara é tão pobre que nem merda tem lá pro cara cagar. Então não tem no cu que o periquito roa. Pô, isso é muito forte, isso é genial, cara. Isso é genial. Mais algum? Então tem os ditados de Fortaleza, né? Eu não sei, cara. Não sei, vem na hora. Isso aí vem na hora, cara. No Rainbow. O Rainbow você tirou de onde? No Rainbow é... Não, no rabo. Na época que tava com muita censura tava com muita censura aqui no YouTube, você não podia falar rabo, então tinha que inventar alguma coisa aí, Rainbow, tá ligado? Então assim, algumas coisas você vai inventando, né? Algumas coisas vêm dessa parte da minha família que é nordestina também, que é sempre muito engraçada, né? Eu acho, pelo menos. Não, pelo amor de Deus. Sensacional. Agora, nas imitações também eu tenho o seguinte, tem umas que só você é possuído, nada bate em você, você já começa a sair imitando o cara. Tem outros que é um trabalho mais maçante, você vai fazendo. Eu tenho que te perguntar, saiu espontaneamente o... Vamos fazer junto, por favor, me dá esse meu. Como é que é? Meu. Não, mas aquele que você estufa mesmo, traz lá de trás. Faz aí, por favor, caprichado. Meu presidente. Não, me tô. Isso aí é Como espontâneo. Puta que pariu. Isso aí é espontâneo. Você esperava ter o meu presidente também. Eu tô fazendo... Meu presidente? Ele o parêntese, ponto, parêntese. Ele é testemunha aqui. Genial, cara. Ele tá com uma folhinha ali. Ele falou, Nando, tem isso. Eu falei, não me fala nada, cara. Não quero saber de folhinha. Não quero saber de porra nenhuma. Vai ser tudo aqui livre, entendeu? Os meus vídeos são assim. Tá. Eu simplesmente penso nas coisas, às vezes eu escrevo os pontos que eu quero tratar, porque por exemplo, ponto tal, ou ponto tal, ele tem que ser passado, né, de uma maneira lógica. Então eu coloco isso no notebook, deixo aqui na frente e vou falando. Eu dificilmente repito o negócio, eu não gosto de repetir. Então as coisas saem... Você não repete, mas eu vejo que você usa sim o artifício da repetição como uma forma de persuasão. Você fala e marreta. Isso. É um recurso. Mas quando eu digo assim, eu não repito um vídeo que eu gravo. Ah, não, sim, claro. Então se eu não gravo de novo, não vou gravar de novo. Às vezes passa uma porra de um avião lá e fala, meu irmão, estragou o vídeo todo. Então, aí eu regravo. E todo mundo do YouTube aí, youtubers aí que já ganhou alguma projeção, tá meio que numa sarjeta aí com tal algoritmo aí. E tá todo mundo meio desesperançoso, como é que faz? Todo mundo que lida de conteúdo sério. Alguma mensagem aí de solidariedade aos youtubers aí que estão frustrados? Todo mundo teve as suas visualizações reduzidas bastante. Eu estou há 2 anos sem ganhar um único inscrito, por exemplo, entendeu? Então fica no net. Vai, volta.
E isso é muito frustrante, né? Porque, querendo ou não, você quer que a sua mensagem seja espalhada para o máximo de pessoas possível, mas também eu acho que você tem que se manter nos seus valores e nos seus princípios, e a consequência disso vai ser o view, vai ser o like e vão ser os inscritos. Agora, a respeito dessa queda geral no YouTube, porque ela tem sido uma queda geral, eu acredito que tem muito a ver também não só com os podcasts, que eles pulverizou tudo, né? os podcasts, muitos caras especialistas no YouTube dizem isso, eles infectaram o algoritmo, porque eles são muito longos e as pessoas permanecem muito tempo. Então, o watch time dos podcasts é muito maior, então as pessoas ficam o feed de podcast muito grande. Mas eles não são culpados totalmente disso. Também existe uma demanda muito grande das pessoas para ir para Instagram, TikTok e tal. E aí o YouTube ficou uma plataforma talvez de vídeos um pouco mais longos, sim, etc. Né? A tua entrevista mesmo, o que ela vai fazer? O watch time dela vai ser alto. Eu não sei se ela vai ranquear bem em views, tá? Mas o watch time dela... com a tua ajuda. O watch time dela vai ser alto. E aí quando as pessoas procurarem Nando Moura, o watch time da tua pesquisa vai para cima, entendeu? Então quando elas procurarem vai aparecer, por exemplo, provavelmente você. Perfeito. Então eu sacrifico o meu canal para te dar essa entrevista, você tá entendendo? Caraca, cara. Eu não tinha olhado por esse ângulo, não. Mas, cara, eu queria falar contigo agora sobre filantropia um pouco, porque eu costumo ouvir sempre aí que a tal Constituição Cidadã de 88, a nossa Carta Magna, é uma Constituição que garante tudo, assim, poucos deveres e muitas concessões, muitas benesses, e isso acaba que não deixa claro quem é que vai pagar a conta, né? Além disso, no meu ponto de vista, isso acaba estimulando uma percepção, Nando, que o dever nunca é do indivíduo, que o Estado vai garantir tudo, e a partir disso o efeito é que os cidadãos, de modo geral, se comprometem menos com ações de solidariedade de forma desprendida, a solidariedade privada. E eu sei que você já se engajou muito em várias ações de cunho social, eu acho isso bem louvável, admirável, e é por isso que eu te pergunto, como é que a gente pode talvez apelar para os melhores anjos que existem na sociedade brasileira, porque por mais que a gente possa generalizar e tentar desdenhar da massa brasileira que possa estar abobada, alienada e estimulando vícios, você pode ter certeza, eu sei que você há de concordar comigo que tem muita gente boa, trabalhadora, raladora, de bom coração, que quer estar em busca de talvez algum amparo para que os sonhos dela, que as esperanças e os sonhos dela possam ser realizados. Uma mão amiga, nem que seja, para ela poder atingir isso. Como é que a gente faz para fazer mais brasileiros se engajar pelo bem, cara? E para ser mais solidário? Ô Marinho, essa questão que você tratou, ela é uma questão muito, muito, muito complexa, porque ela diz respeito a uma polivalência de fatores quase que infinitos, você está entendendo? Não tem resposta certa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte... Mas você já se engajou em várias ações sociais. Sim, né? sim, e eu vi muita gente usando ações sociais para... Se alavancar, marketing pessoal. Para se alavancar, é o marketing. É o marketing. Então, eu nem vou citar nomes aqui, mas foi lá um cara andar lá com o carro chique dele, e aí pegou um cara na rua, o cara na rua, eu vou te dar uma moto. Pegou o cara, deu uma moto pro cara, e quando você via no final era para vender o curso do cara. E sempre que eu fiz uma campanha de caridade para as pessoas no meu canal, foi engajando as pessoas a doar. A verdade, cara, é que uma pessoa só doa quando é possível doar. Claro. Quando sobra alguma coisa. É isso aí. Então, quando você tem um país onde cada um está lutando para sobreviver, cara, tá lá a senhora lutando para ver se ela coloca pelanca e gordura no feijão, para ver se dá um pouco mais de gosto, entendeu? Então, assim, cara, se as pessoas elas não estão no estado de bem-estar, como diria o Ciro Gomes, né? Welfare state. Se não existe um pouco disso, cara, é muito difícil você falar de filantropia.
Se você der uma olhada, e eu tenho ajudado, só que eu não coloco, nem coloco no canal, sabe, cara? Depois que sei lá, eu vi algumas coisas aí na internet de gente Explorador, ajudando para ganhar, entendeu? Ou seja, eu vou fazer uma caridade aqui para ganhar ali, eu vou... Puta merda, autopromoção, puta merda, eu vi um do Gabriel Monteiro, mano, que ele chegou na rua, fala aí. Puta que pariu, ele chegou na rua assim, você quer uma festa? Você quer uma festa? Você quer uma festa? Uma festa de aniversário? Fazer paçoca? Você gosta de paçoca? Você gosta de docinho? Eu vou comprar uma festa pra você, de docinho. Aí foi lá, comprou os docinhos e tal. Aí foi lá, estão nos atacando! Estão nos atacando! Aí saiu esse cara, um tiroteio lá e depois ele foi pra polícia, disseram que atiraram no carro dele. Eu falei, caramba, cara. Gente boa. Cara, ele é, cara. Ele é, só que ele é safado também. Eita. Ele, lógico que é safado. Porra, o cara tá vendo que o maior bandido do país é um Jair Bolsonaro, é um canalha, é um traidor, ele sabe que ele não fala nada. Não fala nada. Porque ele não vai querer perder o gado no canal dele. Não vai. Aí vai lá e faz o que dá mais view? Vou fazer uma festinha aqui pra criança. Isso é caridade? É mesmo? É mesmo? Quanto é que o cara vai ganhar num vídeo desse? Isso é caridade? Isso é porra nenhuma. No dia seguinte, a realidade dessa menina vai estar tão miserável quanto. E você vai pagar uma lá de Luciano Huck, né? Vou dar uma geladeira aqui e tal. Vou pegar o... Não, Luciano Huck chega lá, vou te dar o carro. Eu vou ganhar um carro, o que você vai fazer? Não, você vai dar 3 piruetas, vai andar nu ali pela rua, vai imitar sei lá, o Roberto Carlos aqui, aí eu vou ver se eu te dou o carro. Aí no final ele sempre dá o carro, mas é a caridade do Luciano Huck. Essa merda me noja, sabe, cara? Eu já ouvi você falar, até do próprio Faustão não escapou da tua crítica. Cara, eu acho assim, eu acho que se você não se revolta com esse mundo aqui, alguma coisa errada com você tem, sabe? Porque esse é um mundo muito, muito ruim, sabe, cara? Então, quando eu fazia as minhas campanhas, era sempre para motivar as pessoas a entender aquela história de vida da pessoa. O Rox fez muito isso no canal dele também. Entender o sofrimento daquela pessoa, se colocar um pouco no lugar daquela pessoa. Eu fiz isso no canal. Hoje, cara, você vê... Cara, engraçado, depois desse Pix, veio um monte de aproveitador que finge ter alguma enfermidade ou alguma coisa para conseguir Pix e não sei das quantas. Todo mundo que foi no meu canal, Vini é prova disso. Eu peço laudo médico, se já foi atrás da ajuda do governo, qual a resposta que teve, se teve ajuda do hospital, se não teve, se foi ver o SUS, o que acontece, qual que é a real situação de vida, qual que é a história. Aí o cara chega pra mim e fala assim, ó, tá aqui minha vaquinha. Pô, cara, cadê o laudo, cadê o negócio? Você fez vídeo na internet, as pessoas podem acompanhar seu dia a dia e tal. Não tenho nada. Pô, mas se nem você foi correr atrás de mostrar como é o teu dia a dia, muitas pessoas têm um dia a dia difícil. É lógico. Né? É lógico. E aí você vê, hoje isso aí tá uma febre. O cara cria um textão triste, coloca o número do Pix no final, e tá aqui a minha vaquinha, meu número do Pix, me ajude. Toda hora. É spam. É spam. É? Então, assim, o que acontece, cara? Que perigo mesmo. O que acontece? Você tem que se resguardar. É lógico. A caridade que eu faço hoje, eu faço ali no WhatsApp e ninguém tá sabendo, cara. Eu converso com a pessoa e ninguém tá sabendo, não tá nem no meu canal. Porque tá cada vez mais difícil você comprovar uma história não, Vini? Você comprovar a história da pessoa, porque você chega lá e fala assim, certo, a sua vida como é que é, tal, você fez vídeo. Porque, por exemplo, você vai querer doar para uma pessoa, certo? Se eu estou querendo estimular em você o doar, o doar é você se colocar naquele lugar. Você se colocar no lugar daquela pessoa. E que isso possa te modificar através de um dos amores que é o amor da caridade, caritas. De doar. Então você tem que se colocar naquele lugar, se colocar Aí o cara, tá aqui minha vaquinha, tá aqui meu Pix. Eu falo, cara, mas você fez uma página no Facebook para as pessoas acompanharem o seu dia a dia? Não. Você foi atrás do SUS e tal? Não. Então, muitas vezes, para alguns desses caras, eu ofereço ajuda jurídica. Perfeito. Então, assim, ó, cara, se você for atrás de uma liminar, o governo é obrigado a lhe dar isso. Eu não preciso fazer uma vaquinha. Entendeu? Então, assim, mano, tem história. Então, acho que todos esses incidentes aí que você narrou, então as pessoas estão ficando cada vez mais
sabe? Você usou o termo resguardado, mas as pessoas estão mais suspeitas umas das outras. E aí uma das histórias, o convívio está piorando. Uma das histórias, o cara foi completamente sacaneado lá e roubaram o cara, o sonho do cara era ter um PlayStation. Fez lá a vaquinha, né? Tá aqui o PlayStation. Tá aqui o PlayStation pra você. 2 dias depois a vaquinha do cara tá lá. Pô, mas eu te dei o PlayStation. Ah, mas dinheiro sempre é bom, né? Tá entendendo? Então, assim, pô, mas cara, você já tá com o PlayStation, por que a vaquinha... Sabe, cara, então assim, você tem que se resguardar em tudo. Cara. Não adianta você falar de filantropia, de filantropia num país quebrado. Verdade. Você tem que garantir pelo menos o mínimo. Então, o que eu estou lutando? Para garantir o mínimo. Isso é caridade. Agora, você ganhar 500 mil views, chegar na rua, e aí você chegar... A gente estava vindo aqui, tinha um cara lá numa... O que aconteceu? Nós estávamos vindo para cá, na Rebouças, subindo a Rebouças. Tem uma barraca de camping. Lá na subida, ela está uns 5, 6, 7, sei lá, uns 10 dias lá. Subindo a Rebouças, uma barraca de camping, no sentido subir, no sentido paulista. Barraca de camping montada, o cara com a sacola de lixo, revirando lixo comendo. Eu passando aqui por perto, uma viela, o cara tomando banho com a água do bueiro. Ok, eu chego lá, paro o meu carro, cara, você tá precisando de comida, você tá precisando de um quarto? Vou te levar para um hotel hoje, você vai jantar legal. Aí filmo, aí vou filmando. Aí coloco o cara lá, e aí, tá gostosa essa sopa? Tá gostosa. Aí levo o cara lá pro quarto. Dorme aí, cara. Você quer entender como é que muda a vida? Quero entender como é que muda a vida. Tem o meu curso. Pessoal, quer fazer o curso? Tá aqui no link na descrição. Isso é caridade aonde, porra? Foda. Coisa de canalha, bicho. Canalha mesmo. Isso é coisa de canalha. Óbvio. Se eu quiser fazer 500 mil views, 1 milhão de views, fazer um negócio desse, eu pego e faço. O vídeo vai me dar mais ou menos uns $300. O cara eu vou gastar com ele 200, para deixar ele ter uma noite de princeso. E amanhã vai estar tudo a mesma merda. Agora, quando é para você ter coragem de descer o cacete em quem tá fazendo isso acontecer, aí você não tem. Aí você quer o gadão lá no seu canal, loucão. Já que você falou do gadão agora, eu sei, você que tá aí assistindo, eu tenho certeza que em algum momento você tá falando, e aí, quando é que vai ser? Agora, Nando Moura versus Jair Bolsonaro. Prezado portador de anencefalia, olha só, se não é o meu prezado e antigo amigo Nando Moura, você é um filho da o puta. vira-casaca conservador Filho que vai em manifestação com bandeira do Ciro Gomes e do Orlando Silva aí. E olha só, não tocante esse teu mimimi. Pô, peraí, porra, para com a minha pessoa, eu posso dizer que quando você era acreditado junto ao meu governo, eu tinha mais credibilidade, tá certo? Porque, afinal de contas, ter que ser defendido pelo Constantino tá foda, porra. Por isso, eu deixo a minha oferta de bandeira branca para com você. E pode ter certeza que no que depender de mim, eu peço até pro Michelzinho escrever uma cartinha para você também. Tu aceita aí meu pedido de desculpas, não, cara? Pode pegar sua bandeira branca e enfiar no cu, seu traidor, seu vagabundo. Mas puta que pariu, por quê, pô? Você é um traidor, canalha. Você fez tudo a aquilo pizza que você... que a gente comeu? Enfia no seu cu. Tu é conservador, eu defendo a família. Deve ter saído lá junto com a facada, seu vagabundo do caralho. Mas que porra é essa? Você é um merda. Você é um merda. Você fez tudo aquilo que falou que não ia fazer. Você defendeu seus filhos. Quando você falou que se ele tivesse errado, você ia pra cima. Os caras querem minha hemorroida, eu tenho que dar filé mignon pros meus garotos. Você é um filho da puta, cara. Você é um filho da puta. Até tua mãe, tu colocou lá Coronavac. Tu deu Coronavac pra tua mãe. E depois que eu tava desfazendo da vacina. Tu não veio falar da Dona Olinda em Eldorado Paulista. Tu não veio falar, pô. Com toda desculpa a sua mão, você é um filho da puta. Não porque a sua mãe é puta, mas porque você desonra ela. Porque você é um canalha. Você é tão lixo, cara. Você é tão lixo. Tu colocou o cara que deu festa pro Zé Disseu na PGR, pra proteger você e a sua família. Tem que continuar o governo. Você é um merda. Temos que tocar o país. Você é um merda. Tocar o país como? Tocar o país. Tocar o país como? O que tu fez? Que obra tu fez? Tu tá jogando contra? Que obra tu fez? Olha o que o Tarcísio tá fazendo. Uma obra de 30 metros? Vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Mas vai tomar no cu, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Você é tão imundo, que durante 600 mil mortos, tu vai lá falar, eu sou coveiro, não sei o que lá. Tu é macho só pra falar com mulher. Estou com Covid. Você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Você é macho só pra falar com mulher, repórter, qualquer coisa do tipo. Aí tu é macho, né? Agora, na minha casa, tu não tem coragem de ir de novo, né, seu vagabundo, canalha? Você e teus filhos, cadelas no cio que foram lá pedir voto e aquele vagabundo, aquele verme imundo do carteiro reacha que foi lá pedir voto. Você é um merda.
Você é realmente a expressão maior do que é ser um merda. Mas nós estamos seguindo e defendendo Deus, pátria, família, não são as suas bandeiras, Tu é o servo do diabo, cara. Tu é o servo do demônio. 600 mil pessoas, tu fala num socoveiro. A economia na merda, não tem uma porra de uma reforma. O que o Arthur Lira passa lá é as coisas para te beneficiar. Você colocou a restrição da delação premiada, da prisão preventiva, assinou uma emenda do PSOL. Você é um filho da puta, cara. Tu quer ser mais filho da puta do que isso? O povo não entende essas coisas não, porra. Eu não entendi nada, né? Por isso que você continua aí, seu arrombado de merda. Seu filho da puta. Seu filho de uma puta. Olha só. Cara, teve uma vez. Seu canalha, seu lixo. Aprende a ser presidente, você não tá brincando, cara. Era pro cargo te dignificar. E as pessoas que ousam ainda botar ele como estadista, né, cara? Estadista é o caralho, isso é um merda. Enfim, mas caminhando pro... Pô, você me fez ficar bravo, hein, meu? Pô, foi mal aí pro teu qual o teu familiar? Não, porque ele imita muito bem, cara, fica igualzinho, faz aí. Isso aí, pô. Olha só, prezado Nando Moura, satisfação tá aqui contigo. Tu não sabe o quão difícil tocar isso aqui. Olha só, eu tenho certeza no tocante que tem muito mais pessoas capacitadas para tocar esse país. Mas Deus capacita os escolhidos. E eu fui escolhido. E tô aqui, porra, tentando fazer uma melhor. E no tocante ao É muito igual, mano. É um filho da puta, cara. Olha só, é muito cinismo, é muito desgraçado. Você sabe que depois cinismo? É cinismo, seu boca mole do caralho. Porque cinismo é a mandíbula para frente, os mandíbula dentinhos solta, mandíbula assim, ó. E aí você abaixa aqui para ter olhar para você. Olha, tá vendo? Aqui, ó. Cara, eu não sei se eu rio de raiva. É muito igual, cara. É um cinismo muito grande. Você sabe que depois que ele deu a entrevista lá em casa, minha tia sentou com ele, que eu quero ter uma palavrinha com você. Aí sentou e começou a dar conselhos pra ele, cagando e andando. Cagou, ele, cara. Cagando e andando. Incapaz de travar relações humanas um pouco mais elaboradas. Não, mas você faz muito bem, cara, porque é esse tipo de cinismo. Eu quero ver você estar na minha cadeira. É isso aí. Se eu estivesse na sua cadeira, primeiro eu não estaria defendendo subvertendo o país para defender as cagadas que eu fiz no passado. Porque eu não seria um canalha rachador como ele foi. Canalha rachador. Então, assim, hoje ele senta no colo do Centrão, porque os caras sabem, ele vai pra cadeia, né? Como é que foi a tua reação no momento que ele falou, eu sou o Centrão? Cara, quando chegou nisso daí, a vaca já tinha ido pro brejo há muito tempo. A vaca já tinha ido pro brejo, isso aí não me surpreendeu em absolutamente nada. Eu fiquei muito louco. Foi Aras e Lava Toga, né? Aras. Né? Aras. Quando ele colocou o Aras, eu falei, meu irmão, estourou um negócio. Quando ele colocou o Aras, aí já veio na minha cabeça, tudo aquilo é verdade. A rachadinha é verdade, a porra toda é verdade, tudo aconteceu, porque ele está se blindando. Nítido, exatamente. Era nítido. Na hora que ele colocou o Aras, você via que ele já estava subvertendo o país para se proteger da cadeia. Então até peço desculpas aí pelo palavrão, mas é que o cara realmente imita muito bem e o cinismo é muito grande, cara. É isso aí, porra. Você perde até o raciocínio, sabe, cara? Você só fala filha da puta, filha da puta, filha da puta. Você perde o raciocínio, cara, porque é muito cinismo, cara. A boca suja né? Olha, ele xinga todo mundo de filha da puta, mas quando eu chamo ele de filha da puta... Nossa, né? Você lembra daquilo? Inclusive quando o Danilo, aí aproveitando, pegando assim, você foi cogitado na política presidencial, ingressando zoeira. Mas foi 100% zoeira. Admite, teve algum momento ali que você achou que o Danilão poderia ir adiante? Não, foi realmente zoeira da gente mesmo, entendeu? Só que a gente chegou e falou assim, cara, esse país é tão merda que se a gente se candidatar, a gente ganha. Eu tô ligado. Esse país é tão merda que se a gente se candidatar, eu acho que a gente ganha. Então foi mais ou menos essa brincadeira aí, né? E em determinado momento, o próprio Danilo chegou assim, olha, cara, eu iria para um negócio desse só para zoar mesmo, só para chegar e fazer as coisas. Tem que ter um parafusamento, né? Tem que estar muito investido no negócio. Mas assim, o que acontece, cara? Eu acho que o Brasil, cara, ele merece algo bom. De verdade, sabe, cara? Chega de sair desses discursos personalistas de que alguém tem a solução para esse país. Ninguém tem. Ninguém tem. A única solução que nós temos é ter um político lá que o povo odeia e cobra. O povo, você tem que entender o seguinte, o Brasil só andou
quando lá em cima teve um político que todo mundo odiava e cobrava. Foi assim com o Itamar, foi assim com o Temer. Qual é o carisma do Itamar? Nenhum. Zero. Então todo mundo cobrava e foram as melhores reformas. E a gente está nessa missão de seguir cobrando e fiscalizando todos os políticos, doa quem doer, e eu sempre, faço questão de exaltar aqui que essa postura sempre foi consistente e você certamente é um formador de opinião para muita gente. Você tem dimensão de que há muitas pessoas que se apoiam em você dia após dia para poder, sabe, tendo um norte, certeza de propósito? Você tem noção da tua responsabilidade? Cara, isso aí até me assusta um pouco. É? Eu prefiro não ter noção dela, entendeu? Eu prefiro ser o cara que acorda de manhã e que pega o celular, porque eu continuo fazendo com o celular os meus vídeos, tá ali com o Vini, e falo aquilo que pensa, cara. Eu não posso ter isso, cara, porque remoendo. Porque se eu ficar pensando, por exemplo, agora, eu falei um monte de palavrão, meu sogro não vai gostar, já pensou? Sogrão? Ele não vai gostar do que eu falei esse palavrão. Eu não vou gostar. Eu vou assistir esse vídeo depois e falar, puta merda. Desculpa aí, pô. Perdi. Não, é muito igual, cara. Dá vontade de levantar aqui. Aí, ó, canalha. Olha, dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Não, mas aí dá vontade de quebrar o cara aqui. Sabe? O cara é perfeito, mano, na imitação. Dá vontade de quebrar ele. Dá que eu te dou outra. Então, é uma coisa que eu mesmo vou falar assim, mano, eu não sou exemplo pra ninguém e nem quero ser, entendeu? Tanto é que quando eu vou ver depois, quando eu vou ver depois, eu falo assim, puxa, xinguei o cara, né? E tem tanta coisa pra falar é que você fica nervoso, tem tanta coisa pra falar e eu só acabei xingando. Mas como você falou, se eu tiver, eu estou falando pros adolescentes, eu estou falando pra não sei o que lá, eu estou falando pra senhora dona de casa, eu não vou falar. Tanto é que quando eu tava no dia 7, só de contar uma história. Claro. Sabe a esposa daquele cara que falou das areias monazíticas de Guarapari? Sei, claro. Ela chegou para mim... É o do Mustang? É, do Mustang lá. Ela chegou para mim, a senhora muito legal, ela chegou e falou assim, Nando, fiquei muito decepcionada quando você falou todos aqueles palavrões no Vilela. Aí até dei um abraço nela e falei, o que lhe decepciona mais, minha senhora? O preço da gasolina desse jeito? Um pobre pegando músculo e gordura para comer ou um cara revoltado com isso falando palavrão? Me revolta os seus palavrões. Então assim, cara, agora eu vou ter que pensar nisso, você tá entendendo? Você não faz vídeo, você não faz. Não faz? Eu não posso pensar nisso. E entendeu? talvez a característica que está mais sendo valorizada hoje em dia por todo consumidor de conteúdo na internet é a autenticidade, e isso ninguém tira de você. Agora partindo para a sessão final, dando números finais para essa baita entrevista aqui no nosso canal, esse é o Risca a Faca. Vamos lá, Nando, meu irmão, são perguntas sobre temas, pessoas, e eu quero respostas sucintas, pontiagudas e bem no estilo Nando Moura, doa aqui no erro, bota assim, de bate pronto. Repare bem, Ciro Gomes. Enrolão. Danilo Gentili. Grande amigo. A melhor música de todos os tempos. God Gave Rock and Roll to You. Terceira Via. Um por trás, um pela frente, outro na boca. Um livro. A Bíblia. Boa. Responde aí, ô anãozinho. Tô vendo aí que eu botei toda aí minha robozada aí pra te atacar. Tantas vezes. Estelionatário eleitoral. Tá Estelionatário eleitoral. João Dória. É calcinha apertada, né, mano? Sérgio Moro. Vamos lá, cara, se mexe, porra. Nando Moura, o Brasil tem jeito? Não tem resposta pra isso, não, cara. Não tem. Tem, cara. Você é um pensador dessa porra, tá todo dia imerso nisso. Eu vejo você falando, gente boa, gente desgraçada, povo que não merece, chibata no lombo, no Rainbow. Mas eu vejo que esse país precisa dar certo. E você tá investido em, talvez, no mínimo, conscientizar alguma parcela da população. Vamos fazer o que a gente pode. Fechado. Vamos fazer o que a gente pode. E é com essa mensagem que eu agradeço demais, irmão. Porra, valeu, cara. Nota Obrigado. 1000. Grande Nando Moura, e é isso, minha gente. Sigam firmes e juntos aqui comigo no nosso canal. Mais entrevistas vindo em breve. E essa foi demais, mais uma pra conta. Nando Moura, estamos juntos e até a próxima.